Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Lago e você está no canal Físio na UTI. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre ventilação mecânica básica, hoje você vai conhecer o ciclo ventilatório mecânico. Vou tirar todas as suas dúvidas sobre como é o ciclo da ventilação mecânica. Solta a vinheta. Antes de começar, inscreva-se aqui no canal e já deixa seu like para ajudar no nosso trabalho. Bom, ciclo ventilatório mecânico. Vamos comparar com o ciclo ventilatório espontâneo. Na nossa ventilação espontânea, temos apenas duas fases, a fase inspiratória e a fase expiratória. A fase inspiratória na ventilação espontânea ocorre quando fazemos um esforço, uma contração diafragmática, negativando a pressão intratorácica e deslocando o gás da atmosfera para dentro dos pulmões. Após o enchimento pulmonar, essa pressão intratorácica fica superior à pressão da atmosfera e o ar vai se deslocar para fora na fase expiratória. Na ventilação mecânica também existem essas duas fases, a fase ins e a fase ex. Porém, tem outras duas fases que interligam essas fases comuns, que são o disparo e a ciclagem. O disparo é a mudança da fase expiratória para a inspiratória, ou seja, começo da inspiração. Já a ciclagem é marcada pelo final da inspiração e o começo da expiração, ou seja, a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. Então vamos lá. Disparo, mudança da fase ex para a fase ins. Ciclagem, mudança da fase ins para a fase expiratória. Tanto o disparo quanto a ciclagem podem ocorrer por diversos mecanismos e vou te explicar cada um deles. O disparo pode ocorrer por um critério de tempo, fluxo ou pressão. Já a ciclagem vai ocorrer por um critério de fluxo, pressão, tempo ou volume. Então vamos lá. Disparo, tempo, fluxo, pressão. Ciclagem, tempo, fluxo, pressão e volume. Os ciclos ventilatórios podem ser classificados em três tipos: ciclos controlados, assistidos ou espontâneos, apesar de haver alguma divergência entre espontâneo e assistido, que alguns profissionais colocam no mesmo grupo, somente assistidos. Mas de forma geral a gente vai ter o seguinte: ciclos que são disparados pelo ventilador mecânico, ciclos que são disparados pelo paciente. Os ciclos disparados pelo ventilador mecânico são disparados por um critério de tempo. O tempo é o responsável pelo disparo. Baseado em quê? Na frequência respiratória. Se eu coloco no ventilador mecânico, num paciente passivo, que não participa da ventilação, uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto, isso quer dizer que a cada 5 segundos haverá um disparo. Tá, Daniel, mas de onde saiu esse 5? É simples. Frequência respiratória 12. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 dividido por 12, 5 segundos. Então, a cada 5 segundos vai haver um disparo a tempo e um novo ciclo entregue ao paciente. Se eu aumento essa frequência para 20 incursões por minuto, 60 dividido por 20, agora eu tenho 3 segundos. Um ciclo disparado a cada 3 segundos. Então, o disparo a tempo é característica dos ciclos controlados ou mandatórios, ou seja, aqueles que são disparados pelo ventilador mecânico sem a participação do paciente. Já os ciclos disparados pelo paciente podem ocorrer por um critério de fluxo ou de pressão. Então, independente da forma, eu vou ajustar um valor, em pressão um valor negativo, a fluxo um valor positivo. E como que isso vai funcionar? Quando eu ajusto o disparo à pressão, o paciente vai ter que fazer um esforço respiratório, uma contração diafragmática que negative a pressão em X centímetros de água. Se eu ajustei a sensibilidade, que é o parâmetro do disparo, em menos 1 centímetro de água, o paciente tem que fazer um esforço, contrair o seu diafragma para que haja uma redução da pressão intratorácica em 1 centímetro de água. Já a ciclagem a fluxo é um pouco diferente. Eu vou ajustar um valor de fluxo e o paciente vai ter que fazer um esforço que desloque fluxo dentro do circuito ventilatório em X litros por minuto. Então, se eu coloco lá no ventilador uma sensibilidade de 3 litros por minuto, isso significa que o paciente vai fazer um esforço que gere ou que tire do circuito 3 litros por minuto de fluxo. Caso o paciente não consiga atingir aquele valor pré-determinado de sensibilidade, não haverá o disparo. O paciente vai apresentar um disparo inefetivo
ou um disparo ineficaz. Quanto mais negativa a pressão, maior o esforço. Quanto mais positivo o fluxo, mais esforço o paciente vai ter que fazer. Já a ciclagem, que pode ocorrer por tempo, pressão, fluxo e volume, que vai determinar o final da fase inspiratória e o começo da ex, é outra variável que precisa ser bem entendida. A ciclagem ao volume ocorre da seguinte forma: você programa um volume corrente, esse volume corrente vai ser entregue ao paciente e logo que o ventilador entregar todo aquele volume, ocorre a mudança da fase ins para a fase ex, ou seja, o fechamento da válvula ins e a abertura da válvula expiratória. A ciclagem à pressão vai ocorrer quando um nível de pressão pré-determinado é atingido nas vias aéreas. Lembrando que esse tipo de disparo era comum em ventiladores mais antigos. Nos modernos, ele funciona como um sistema de segurança em modos controlados a volume, para evitar que aquele volume programado gere uma pressão muito elevada. Então a gente não vai ter mais em ventiladores modernos a ciclagem à pressão, exceto como um mecanismo de segurança em um modo volumétrico. A ciclagem a tempo, simples. Você programa um tempo inspiratório, a válvula ins fica aberta durante aquele tempo e após o final do tempo, a válvula ins fecha e a ex abre e começa a exalação. Já a ciclagem a fluxo é a mais complexa de todas elas, mas funciona da seguinte forma: toda vez que o fluxo de gás é liberado ao paciente, vai ser atingido um pico de fluxo inspiratório que vai decaindo. A ciclagem ocorre quando? Quando o fluxo inspiratório cair a um determinado percentual do pico de fluxo inspiratório. Então o paciente vai inspirar, o fluxo ins tende a cair ao longo da inspiração. Quando alcançar um determinado percentual que eu posso ajustar, ocorre a ciclagem. E esse ajuste, chamado de sensibilidade expiratória, permite que eu module o tempo inspiratório, pois quanto menor o percentual que eu ajusto, mais tempo vai levar para ocorrer a ciclagem. E quanto maior esse valor, mais precocemente ocorre a ciclagem, ou seja, um tempo inspiratório reduzido. E a ciclagem vai ser característica de modos ventilatórios. Olha só, ciclagem a tempo, característica do modo PCV, ventilação com pressão controlada. Ciclagem a volume, característica do modo VCV, ventilação com volume controlado. Ciclagem a fluxo, característica do modo PSV, ventilação com pressão de suporte. E a ciclagem a pressão existe hoje como um mecanismo de segurança no modo VCV. Recapitulando então o nosso conteúdo de hoje, falamos sobre o ciclo ventilatório, as suas fases, as características de cada uma das fases, especialmente o disparo e a ciclagem. E no próximo vídeo você vai começar a conhecer os parâmetros ajustáveis na ventilação mecânica. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!